Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 11 de dezembro, e a palavra é de Mateus, no capítulo 11. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. No efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas semanas que nos preparam para o Natal, a liturgia nos coloca diante de pessoas que ajudaram o mundo a reconhecer a chegada de Jesus. E João Batista é sempre uma dessas figuras tão importantes. Jesus chamou seu primo, João Batista, de o maior entre nascidos de mulher, porque sabia o que Deus lhe confiara e também sabia que João Batista permaneceu fiel até o fim. João Batista, ele não se preocupou em modelar o seu discurso para ser agradável aos homens. Ele só tinha uma preocupação: ser fiel a Deus. O importante para ele nunca foi o que as pessoas pensavam, mas sim o que era útil, o que era necessário aos planos de Deus. E essa solidez interior dá a este homem uma atualidade enorme e seguramente a vida dele continua iluminando nossa vida. Quando nós olhamos para João, nós percebemos como muitas das nossas dificuldades afetivas, elas começam exatamente aqui, quando nós tentamos manter alguém por perto às custas de quem nós somos. E para isso, a gente veste máscaras, a gente sustenta papéis, a gente organiza gestos para não desagradar e acaba vivendo longe do próprio eixo. Há uma verdade que não pode ser suavizada na nossa vida. Qualquer vínculo que depende de um personagem, esse vínculo se desfaz no primeiro vento forte da nossa vida. Porque o amor, ele cria raízes quando encontra alguém que parece com o que sente, com o que pensa, com as fragilidades que carrega e com a coragem que cresce aos poucos. E é essa versão que sustenta relações, nunca a máscara que tenta protegê-la. E essa percepção, ela toca diretamente a nossa vida, nosso cotidiano. Porque cansa viver apagando partes de si para não perder alguém. Cansa segurar palavras que pedem passagem. Cansa atuar versões que já não correspondem àquilo que nós sentimos. João Batista, ele rompe esse ciclo. Ele fala quando é necessário. Ele silencia quando compreende o momento. Ele não sacrifica a sua essência para manter nada e nem ninguém por perto. Essa postura de João, ela não cria distância. Ela cria clareza. Ela liberta. Por isso, vínculos saudáveis, eles não exigem que você diminua o que sente para caber na vida do outro. Eles exigem que você exista com responsabilidade, para que o encontro tenha espaço para crescer, o amor amadurecer e ganhar espaço dentro do outro, para que cada vez mais o amor se torne maduro e comprometido. Até porque relações amadurecem quando cada pessoa pode existir sem ser sequestrada pelas expectativas do outro. E é aqui que João nos devolve um critério essencial para a nossa vida. A verdade, ela é sempre o ponto onde as relações se revelam. Não existe uma relação amadurecida e generosa que não pressupõe a verdade de duas vidas. O que permanece ao nosso lado é aquilo que suporta a luz daquilo que nós realmente somos, sem exigir disfarces ou até mesmo reduções da nossa vida. Por isso, tantos laços desmoronam no momento em que nós paramos de agradar. João aponta um caminho mais firme. Maturidade é viver de modo que a própria consciência não se torne refém. Quando nós escolhemos a transparência, algumas companhias se afastam, e esse afastamento revela o que jamais teve raízes. Aquilo que permanece após a sinceridade é o que realmente merece um lugar na nossa história, e é um ensinamento que se impõe na minha e na sua vida. O que exige que você desapareça não pertence ao seu caminho. Se afaste, porque não diz respeito à sua vida. Não tenha medo de ser você mesmo. Se pessoas não suportam a sua verdade, é porque elas não pertencem à sua história. Não tenha medo de deixá-las ao lado do caminho. João Batista nos ensina esta liberdade de si, fundamental à vivência do Evangelho e à busca do reino.
evangelho de hoje nos coloca diante de uma pergunta muito séria e fundamental. Até que ponto nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós acreditamos? Há momentos em que a vida exige esse passo silencioso, mas muito necessário. Parar de sustentar papéis que já não fazem mais sentido e começar a viver a partir daquilo que nós entendemos como essencial, como fundamental, aquilo que dá beleza, sentido, completude às nossas vidas. João Batista ele nos mostra que a maturidade espiritual, e aqui por que não falar também da maturidade humana, ela nasce quando nós deixamos de nos moldar aquilo que esperam de nós e começamos a viver a partir daquilo que realmente nos constrói, daquilo que alarga o nosso coração para amar e ser quem realmente nós somos. E não se esqueça, não há vínculo que amadureça se a pessoa vive escondendo o que pensa, vive recuando diante daquilo que acredita ou até mesmo silenciando o que dá sentido à sua vida. A verdade, ela não afasta quem tem disposição de caminhar conosco. A verdade sobre nós mesmos e sobre a vida, ela só afasta quem já não tinha raiz no nosso coração e quem não merecia espaço dentro de nós. Quem aprende isso descobre que a vida ganha um outro ritmo, porque o coração finalmente encontra um lugar seguro para permanecer, existir e amar. E hoje, mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Senhor Deus, eu entrego em Tuas mãos o que ainda me confunde, o que me impede de viver com verdade. Eu te peço nessa manhã, me dê discernimento para reconhecer os passos que eu preciso dar e forças para sustentá-los com paz. Cuida, Senhor, dos meus relacionamentos, do meu modo de falar, do meu modo de escutar, e que a minha vida reflita a sinceridade que nasce de Ti, e que meu dia seja conduzido com sabedoria. Eu coloco em Tuas mãos as minhas decisões, as minhas palavras, as pessoas que encontrar, aqueles que eu amo, porque sim, Senhor, nós necessitamos da Tua bênção. Estamos aqui nesse momento de oração porque confiamos em Tua palavra e sabemos do Teu poder entre nós. Por isso eu te suplico humildemente na Tua presença, estenda a Tua mão sobre mim, aqueles que estão em meus pensamentos, e nos dê a Tua bênção, nos dê a saúde do corpo e da alma e a paz no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você eu desejo um excelente dia, muita paz. E até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.